Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. Toda a honra e toda a glória realmente seja dada ao Senhor. Ele é digno de honra, é digno de glória. Que nós possamos ter isso dentro do nosso coração. Pode se assentar. Obrigado. Glória a Deus. Pensei que a chuva ia pegar aí forte, mas acho que só para outros lados aqui. Deus teve misericórdia do nosso culto, né? Amados, nós estamos num tempo onde realmente o nosso Deus precisa ser reconhecido. Porque quando a palavra diz que muitos só soltam pela boca para fora, mas o coração está totalmente distante, é uma verdade que isso acontece. E a expectativa, às vezes, nós colocamos expectativas em homens, em mulheres, nós ficamos buscando onde se firmar. Às vezes a gente quer se firmar porque a gente consegue ver alguém de alguma forma, né? Bem ou mal. Então, dependendo do que nós olhamos e vemos as pessoas, é a forma que às vezes nós nos firmamos. Mas eu quero que você entenda que eu e você, nós somos testemunha daquele que é poderoso aqui na face da terra. A partir do momento que nós nos entregamos, que nós começamos a estar aqui na casa do Pai, né? Nós passamos a ser testemunhas e realmente as pessoas começam a olhar para nós de uma forma totalmente diferente. Pessoas começam a buscar em nós a diferença para que eles possam querer também estar no mesmo lugar onde nós estamos, fazendo as mesmas coisas, na mesma comunhão, para viver as mesmas maravilhas e a mesma bondade de Deus o tempo todo, amém? Então que você possa cada vez mais entender quem é esse Deus que você serve, entender quem é esse Deus que nós estamos aqui adorando, o porquê e para que nós estamos aqui. Lembrando sempre que o nosso Deus é um Deus bom. É um Deus que, até o próprio Jesus, quando foram falar para Jesus, olha, você é bom demais, você é o cara. Ele falou, não, bom é o meu Pai que me enviou. Até o próprio Jesus, que ele poderia ter tomado a glória para ele e falar, não, eu sou bom mesmo, eu faço milagre, eu consigo movimentar as coisas. Mas Jesus olhou e falou, não, vocês não estão entendendo, bom é o meu Pai. Deus, ele sempre foi e ele sempre vai ser bom. Tudo que ele faz, a palavra, logo no comecinho, quando ele começou a construir tudo, ele já foi citado que tudo que ele fazia era bom. Esse tempo que nós temos aqui é um bom tempo que nós temos que fazer proveito, que é o tempo bom que Deus preparou para mim e para você, para nós estarmos aqui. E muitas das vezes parece que fica difícil de entender. Lendo a Bíblia eu vejo as maravilhas que homens conseguem ter, as experiências que os homens que buscam esse Deus bom conseguem viver. Abra sua Bíblia aí. No Salmo Abra sua Bíblia no Salmo de número 34. No versículo 8. Diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. De novo, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te exalto, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu agradeço a tudo que o Senhor tem feito e te agradeço a tudo que o Senhor há de fazer. Ó Pai, muito obrigado por
até aqui o Senhor tem ajudado a cada um de nós, Senhor, a ter me ajudado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem se feito realmente presente como um Deus bom. Um Deus que tem cuidado, Senhor, de mim, da minha família, dos familiares dos que estão aqui, dessas pessoas que estão aqui. Tem cuidado, Senhor, do ambiente que nós temos para poder te adorar. O Senhor é aquele que tem providenciado todas as coisas. Pai, nós temos essa confiança, Senhor. Mesmo que as notícias sejam contrárias, mas nós acreditamos que é o Senhor que está fazendo e o Senhor que vai continuar a fazer. Muito obrigado por tudo isso. Eu peço ao Espírito Santo que cada vez mais encha a minha boca de palavras para que possa falar para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela tua bondade sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém? Amados, preste atenção aqui na Bíblia. Eu folheando e vendo, né? Porque a Bíblia, ela é, nós podemos olhar que ela é podemos interpretar, ela se torna de uma forma interpretativa, figurativa e literária. Então, muitas das vezes a gente tem que buscar um livro e buscar o outro para poder entender aquilo que Deus quer fazer, ou que Ele quer falar conosco. E eu fiquei olhando, e quando eu cheguei aqui no Salmo, esse Salmo de número 34, eu vejo que Davi, ele está agradecendo a Deus de algo que Ele está falando para mim e para você. Ele deixou escrito isso para que nós possamos ter essa oportunidade. Olha o que ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. Às vezes nós ficamos buscando, né, saber quem é Deus, o que Deus vai fazer, como que Deus vai tratar, mas aí o salmista vem e fala assim: olha, quer saber o que está acontecendo? Provai e vede. Porque muitas das vezes a gente não tem essa coisa de provar a bondade do Senhor, né? Acreditar que Ele é bom e andar com Ele para saber quem é Ele. Às vezes nós ficamos acuados e se permitindo viver uma vida sofrida, viver uma vida, assim, vamos dizer, uma vida maltratada. Às vezes ficamos buscando e falando assim: não, mas isso aqui é o que o Senhor está pondo eu aqui, Deus está fazendo isso. E aí Davi, ele passou por situações. A Bíblia vai relatar lá no 1 Samuel, acho que no capítulo 17, vai relatar que Davi, ele estava numa situação que para ele estava até que meio que confortável e desconfortável ao mesmo tempo, porque ele era um simples jovem, e a Bíblia vai relatar que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Jessé tinha um rebanho muito grande. Aí o que acontece? Chega um momento que Davi, ele escuta a pronúncia de que alguém estava afrontando o povo de Israel. E Davi, ele está ali naquela coisa, no 12 vai falar, no 17 continua. Quando chega no 21, 1 Samuel 21 vai dizer que Davi, ele se propõe, o pai dele pede para que ele vá levar algo para os seus irmãos, né? Vai lá até no meio de uma batalha, talvez ele teria que ir se escondendo. Davi pega e vai fazer isso aí, e quando ele chega lá, ele vê que existia alguém que estava afrontando todo o povo de Israel. Então existia alguém que estava se levantando de uma forma até que abusada para poder conquistar a fama cada vez mais e dominar aquele povo. Os filisteus estavam praticamente dominando, porque todo mundo tinha medo de um homem. E a Bíblia vai relatar que, de repente, Davi olha e ele fala assim: o que está acontecendo? Está acontecendo que alguém está se levantando. Davi fala assim: mas como assim? Nós somos o povo de Deus. Eu sou alguém que Deus escolheu. Como é que agora algo vai ficar se levantando contra nós? Não só contra mim, mas contra nós, e nós vamos deixar? Davi, se é pequeno, não tem problema. Eu vou provar e vou ver que o Senhor é bom. O Senhor não vai fazer com que eu perca essa batalha. Sabe, amados, tem hora que você tem que ter essa convicção que o Senhor é tão bom, que essa batalha que você de repente tem que enfrentar é simplesmente uma batalha. Provai que o Senhor é contigo, você vai ver que Ele é bom e você não vai perder. Mas a questão é que nós às vezes ficamos, preocupados como que vai ser. Realmente a preocupação é normal, mas acredite que existe vitória no meio dessa luta. Não fique cabisbaixo, não. Davi olhou para aquela situação e falou: não, eu vou me levantar e eu vou tomar atitude. Tinha homens totalmente fortalecidos ali, os próprios irmãos de Davi. Existia ali um exército que poderia se levantar.
contra aquele gigante, mas às vezes a situação vem de uma força tão grande que nós acreditamos que nós não vamos vencer. Nós começamos a achar que agora Deus não vai resolver essa situação. Olha, eu já passei por tantas, mas essa agora não vai ter jeito. O povo de Israel já era assim, eles tinham passado por tantas coisas que eles estavam achando, peraí, agora com esse gigante? Os filisteus já eram um povo gigante, mas aquele era muito gigante. E ele falava assim, eu não quero nem que o exército venha, eu quero que venha um homem só. Eu não quero que venha um rebanho, eu quero que venha um só. Eu não quero que venha, não, de todos vocês aí, um só que possa me ferir. Se alguém de vocês aí me ferir, eu vou servir a vocês. Só que existe um porém. Se não tiver ninguém aí que consiga me ferir e eu ferir, vai ter que servir agora. O povo filisteu. Sabe, amados, eu fico olhando um Davi que, do nada ele fala assim, olha, o que eu vou ganhar com isso? Fora. Aí Saul já tinha prometido, não vai pagar imposto, vai casar com a minha filha e ainda vai morar no palácio. Se a proposta já era boa, melhorou mais ainda. Davi fala, não, eu que vou resolver isso. Mas Saul fala, como que você vai resolver isso aí? Ele falou assim, olha, eu já vi quem é o Senhor que faz coisa na minha vida. Eu já matei um urso e já matei um leão. Olhando para aquele homem daquela estatura, aquele menino, né? Não como que um menino desse vai matar um urso e vai matar um leão. Ele falou, não, eu já fiz isso porque aquele que está lá em cima já me ajudou. Eu não sei, de repente você tem alguma luta, alguma situação na sua vida que você possa falar assim, você já venceu tanto, amado, você já chegou até aqui, porque o Senhor é bom na sua vida. Ou vou desistir agora, senão eu vou acreditar que não vai ter mais solução. Acredite que o Senhor é bom e Ele vai mudar a história da tua vida. Acredite que a luta, ela vem, mas ela vai passar. O próprio Senhor vai te dar força, estratégia. A Bíblia diz que Davi, ele não temeu. Ele falou, não, eu vou lá. As pessoas começaram a murmurar, falar, não, Davi, você não pode fazer isso. E eu fico olhando nos dias de hoje. Você liga o noticiário só é coisa ruim. Você tem medo de sair dentro de casa. Às vezes você não quer ir na padaria andando porque você tem medo que alguém vai te roubar, que as coisas vão acontecer. Às vezes nós ficamos com receio de fazer algo porque as notícias todas são más. As notícias sempre vêm para poder paralisar o povo. Mas lembre que você é povo de Deus. Lembre que você foi levantado. Às vezes você fala assim, mas quem eu era e quem você é agora? Agora você é um servo e uma serva de Deus, alguém que Deus já falou assim, olha, provai e vede que eu sou bom. O próprio Deus, Ele faz questão de provar que Ele é bom para nós, amados. E eu vejo que existem pessoas que ainda estão ali desacreditadas da vida, desacreditadas que as coisas vão acontecer. Mas ainda existem muitos Davis, né, que se levantam e falam assim, eu vou em nome do Senhor Jesus. Qual é a batalha? Eu gosto de ver aquelas pessoas que falam assim, olha, independente do que seja, eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou, que Deus vai me ajudar a vencer, eu vou que eu vou conseguir. Mas não, mesmo que de repente deu errado alguma coisa, não desista. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem gente que não quer insistir mais no casamento porque acha que não vai ter mais jeito. Tem gente que não quer insistir mais na escola. Outros não querem insistir no trabalho. Outros não querem insistir na igreja. Pessoas que querem totalmente sair fora de tudo. Porque não acredita mais que o Senhor é bom. Aí acredita que o Senhor vai só colocar você. Mas o Senhor está me colocando na prova toda hora. Toda hora é uma, é outra, é uma, é outra. Ei, provai e vede que o Senhor é bom. E olha Davi, ele vai lá e batalha com aquele filisteu. Ele vai lá e joga uma pedra, vamos dizer assim. Pegou a funda, derrubou o gigante. Com a própria arma do gigante. A espada, ele vai lá e corta o pescoço. Agora ele vai levar para alguém que falou que não ia conseguir. Dá para entender o que é isso? Muitas das vezes as pessoas estão olhando para ver até onde você vai e ficam duvidando se você vai conseguir ou não. Sabe o que é o gostoso? É você conseguir e voltar lá e falar assim, olha, o Senhor me ajudou. Eu estou aqui. Eu estou aqui porque muitas das vezes a gente não tem mais força, amado. A força acabou. A vontade de continuar acabou. Às vezes nós olhamos e falamos, não dá para insistir nisso aqui mais. E o salmista dá um bom exemplo. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele vai lá e luta. Ele consegue vencer, ele pega a cabeça e leva lá. Só que agora existe um problema. Agora Davi vai ter que fugir, porque começou aquele bafafá todo. E ele vai para uma cidade onde de repente olham e falam assim, ele foi chegar num palácio, acho que de Aquis, e aí quando ele chega lá,
perguntaram quem era aquele, e aí Davi olhou e falou, não, peraí, eu matei aquele lá, mas agora eu estou num negócio aqui meio diferente. Eu vou morrer aqui. A Bíblia diz que Davi começou a fingir de louco. Sabe, fingir que ele não era consciente. A Bíblia diz que começou a babar, ele começou a se fingir. O rei olhou e aquele povo olhou e falou assim, peraí, o rei falou, eu quero pegar aquele que matou o filisteu lá. Eu quero ele. O Golias, quem matou o Golias? Ah, foi ele, esse aqui. Vocês me trouxeram um louco. Amados, vitórias que a gente recebe, vitórias que a gente consegue conquistar, tem hora que as pessoas vão falar assim, você é louco, olha do jeito que você está, por tudo aquilo que você passou, por toda a humilhação, por toda a confusão, por tudo aquilo que você sofreu, agora você está dando risada, você estava até brincando. E é que a gente não olha às vezes para a situação, tudo que acontece, Deus vem e traz situações maravilhosas para nós, e nós olhamos e falamos assim, aconteceu. Foi Deus que te ajudou. Foi Deus, porque quando você está clamando a Ele, quando você está louvando a Ele, Deus faz as coisas acontecerem na minha e na sua vida. Não é em vão a nossa busca incessante. Eu imagino Davi orando e falando assim, porque Davi falou assim, olha, eu vou em nome do Senhor. Ele não falou, eu vou no meu nome. Eu vou no nome do Senhor. E existem batalhas, amados, que o Senhor até deixa que a gente possa andar um pouquinho, mas em todo tempo Ele acredita que você vai honrar o nome dEle. Em todo tempo Ele fica esperando. Quem foi que te deu essa vitória aí? Quem foi que te deu mais essa conquista aí? Quem foi? Quem foi? Tem alguém que bate no peito e fala assim, não, mas porque eu sou o potente, eu sou a potente. Mas tem alguém que fala assim, olha, se eu estou aqui onde eu estou, é porque até aqui me ajudou o Senhor. A bondade dEle me acompanhou, a bondade dEle fez com que eu chegasse até aqui. Eu vejo que Deus, todas as vezes as pessoas que são citadas aqui na Bíblia, elas tiveram experiências com Deus, passaram por prova, passaram, mas elas venceram. A mesma coisa é eu e você. Hoje eu fico pensando, será que eu vou vencer o dia de amanhã? O Senhor dá livramento, amado. O Senhor tira você do meio da cova para colocar você lá num lugar bonitinho. Ele tira você de situações para poder mudar e falar assim, olha, foi eu que fiz para você. Agora, quando eu consigo reconhecer isso? Essa semana eu estava falando para minha esposa, eu tive um sonho. E eu tenho sonhado muito com muitas coisas, mas um sonho me marcou muito. Porque sonhei que eu saí com a minha família, e aí eu fui levado numa casa, e de repente num dos cômodos da casa, eu estava ali, eu estava lá de fora e a porta se abriu sozinha. E quando essa porta se abriu, eu não conseguia ver a face, não conseguia ver, mas existia uma luz. E essa luz, quando eu falou, entra. Eu falei, vou entrar. Aí entrei, a porta se fechou. Aí, Tiago, presta atenção numa coisa. A voz falou assim, sou eu. Como que você vai chegar até a mim agora? E eu falei assim, eu não entendi. Ele falou, quem sou eu para você? Eu falei, o Senhor é o Senhor. Aí ele falou, eu sou o Senhor? Eu falei, o Senhor, é o meu Deus. E aquilo muito nítido assim, um sonho muito real. E ele falava assim, tem certeza que eu sou o Senhor? Tem certeza que na hora que você chegar, você vai falar, é o Senhor? E aí eu fiquei ali, depois teve uma continuidade do sonho, mas no sonho, a voz sempre vinha falando assim, quem sou eu? Aí eu falava, é o Senhor. E eu, daquela coisa toda, acordei assim espantado, ele falou, como que você me trata? Depois de acordado. E eu, na escuridão do meu quarto, ele, como que você está me tratando? Quem sou eu? Porque, amados, hoje, até mesmo os louvores, as orações, nós tratamos o nosso Deus de você, e Ele fala assim, olha, eu sou o Senhor. Aí o que aconteceu? Eu ficava louvando no sonho, e eu ficava falando, você está aqui, você está aqui, você está aqui, vem aqui comigo, vamos fazer isso, porque nesse sonho, teve um tiroteio, teve algumas coisas, um sonho muito atribulado, e eu falei assim, quando eu acordei assustado, depois eu falei, quando eu fui tomar café com a minha esposa, eu falei, nossa, eu estou tão incomodado,
Porque o próprio Deus veio falar para mim assim: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Porque na realidade, amados, aqui nós criamos uma intimidade, mas no céu nós temos que estar preparados. Aqui não há preparação. Toda essa preparação que nós temos aqui é porque nós temos que chegar lá e reconhecê-lo. Agora, se hoje aqui a gente não reconhecer, fica difícil. Hoje está muito fácil, muito barato o evangelho, muito fácil as coisas acontecerem. E Deus fala assim: olha, provide, vem de mim que eu sou bom, mas não abuse da minha bondade. Se você tivesse que hoje chegar diante do Senhor, como que você ia tratá-lo? Pastor Humberto, como é que você ia tratar? Cheguei aí, Deus, você está bem? É assim? Como é que você está, Deus? E você, Marcos? Ô Deus, você está legal aí? Como é que você está? Levanta aí que eu quero sentar no teu lugar. Sabe, às vezes nós não pensamos nisso. E Deus fala assim: olha, provide de mim. Ele fala assim: ó, quer me conhecer, mas saiba quem sou eu. Amados, não dá para nós termos um Deus que nós não acreditamos que Ele é Deus. Porque nós temos que entrar em uma situação de moda. Você vai ver, a internet está prejudicando muito as pessoas. A internet está trazendo muita confusão de mente para as pessoas. As pessoas começam a assistir isso, aquilo outro. Eles acham, a nossa mãe ensinava, né, pelo menos a minha, né, as mães de hoje são mais modernas. Mas a minha mãe me ensinava que eu não podia fazer nada, porque senão o papai do céu ia castigar. Ela, se fizer isso, Deus vai castigar. Se não comer a comida, Deus vai castigar. E eu cresci, durante um bom tempo, eu até pensei, quando meu filho nasceu, eu vou ensinar a mesma coisa. Não come que Deus vai castigar. Se você não comer, você vai ver, Deus vai te castigar. E ainda existe, tem pessoas que têm trauma disso. Você pega pais que falaram tanto isso, que os filhos hoje têm trauma. Aí tem que procurar um auxílio, procurar algum subterfúgio, para poder conseguir aquela imagem de que Deus é o Deus que castiga, que vive batendo, Deus que vive querendo matar. Existe aí, quer fazer isso aí. Ei, sabe de uma coisa? Prova e vê que o Senhor é bom. Ele é bom para quê? Para poder cuidar daqueles que são seus. Eu fico vendo, Jó passou tudo o que passou. 42 livros, 42 capítulos, falando. Aí ele fala: ô Senhor, lá no 42 é que ele vai falar: ô Senhor, agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei o que o Senhor pode fazer. Porque antes eu ouvia falar, agora eu te conheço porque ando contigo. Sabe, amados, será que a gente tem que passar todo um processo de vida, passar por tantas coisas para olhar no final, como diz todo mundo: é a última porta que eu vou bater, agora que eu entendi que o Senhor é bom. Vamos de Bíblia. Ele fala isso no 42. Quem está na mídia aí pode colocar para mim, por favor? Ele vai falar assim: olha, agora no finalzinho. Mídia. Não, está em Jó 42, eles estão batendo, estão ali, vão resolver. Mas vocês vão ver que Jó fala isso. Jó fala assim: olha, vê aí. Show? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é este? Olha aí, vê se vocês conseguem achar aí. É no 42 que ele fala que o Senhor, ele conhecia de ouvir falar agora, mas agora ele anda com o Senhor. Mas prestem atenção, será que a gente tem que passar todo um processo de vida para saber quem é o Senhor? Será que a gente tem que passar toda olha lá, 42:5, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Presta atenção se isso não é interessante. Ele passou 42 capítulos, ele não negou o Senhor,
Às vezes a gente não nega o Senhor, às vezes a gente não deixa de reconhecer aquilo que o Senhor faz, a gente não deixa mas a gente não sabe ainda quem é Deus. E eu fico me perguntando às vezes, Deus, será que eu estou fazendo da forma certa? Será que eu estou andando da forma certa? Senhor, eu quero toda vez e todo dia viver a tua bondade, todo dia viver aquilo que é o melhor que o Senhor tem. E outra, nós às vezes não precisamos de muito alarido, nós precisamos só viver no amor e na bondade de Deus. Porque você vivendo nisso, você já está bem. Você vivendo nessa forma, você já está tranquilo. Ah, mas pastor, provações vão vir. Ah, mas pastor, mas vai vir dificuldades. Ah, mas pastor, mas vai vir isso, vai vir aquilo. Amado, eu não estou falando para você que você não vai ter algumas dificuldades, mas eu estou falando para você que você vai vencer todas elas. Sabe por quê? Porque em todas elas o Senhor vai provar que Ele é bom. Em todas as dificuldades que você tiver, em todos os problemas que você tiver, você vai olhar que existem, até o pastor Walter estava dando testemunho que às vezes eu me pergunto do testemunho assim, que eu falo assim, que nem ele queimou o corpo todo, não tem marca. Aí você fala assim, como é que uma pessoa que, sabe, eu queimei a mão aqui, vai ficar a marca. Mas acredito que aquela coisa, eu vou provar a bondade do Senhor. Existem pessoas que conseguem, eu já vivi tantas coisas boas que Deus já fez, eu acredito que se eu der o microfone para cada um de vocês tem uma situação que você vai falar assim, olha, eu vi que o Senhor é bom. Mas será que acabou isso? Será que Deus não continua fazendo coisas boas para nós? Será que Deus não continua? A Bíblia vai dizer que estavam lá, no livro de Atos vai dizer que estavam lá os homens todos esperando aquilo que o Senhor Jesus prometeu, que Ele falou assim, olha, eu vou embora porque eu tenho que ir, mas eu vou enviar alguém que possa consolar, para continuar com aquilo que eu vim para trazer para vocês, que é mostrar o amor, que é para mostrar a bondade do meu Pai. E as pessoas, algumas estavam nas expectativas, outras não estavam. Quantas pessoas não ouviram falar de Deus, de Jesus, de Deus através de Jesus? E quantas pessoas não começaram a olhar falando que Jesus já estava anunciando, eu sou o Messias? Por que agora eu não vou acreditar que esse Messias é Jesus? E por que eu não vou acreditar que a bondade dele está querendo fazer algo na minha vida? Jesus chegava perto de uma mulher que estava ali com um filho para enterrar. Jesus falava assim, olha, o sofrimento dessa mulher não é certo que ela sofra agora. Jesus vai lá e cura, toca lá no esquife lá, e de repente aquela criança volta, ela volta a viver. Jesus não é bom fazendo isso, amado? Jesus não é bom como testemunho de pessoas que é curada de câncer. Existem muitos dizendo que não tem mais milagre, não existe, ainda existe, Jesus ainda cura. Jesus ainda traz a existência daquilo que você fala assim, isso talvez não venha a existir. Ele traz só para poder mostrar para você, eu ainda sou o mesmo Deus que curo, eu sou o mesmo Deus que trato, eu sou o mesmo Deus que saro, eu sou o mesmo Deus que através do meu espírito eu converto, e ainda eu sou o mesmo Deus que prometi e vou cumprir de levar você para morar no céu. Mas estamos na expectativa de que tudo de ruim vai acontecer. Estamos na expectativa porque o nosso Deus ainda não é bom. Eu sei que situações vão acontecer. Eu sei que situações vão trazer, talvez, como que eu posso? Estão vindo situações para poder justamente pegar, vamos dizer, de surpresa, aqueles que não estão atentos na bondade de Deus. Porque quando Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que Moisés falou, olha, vamos, que existe uma terra prometida. Existe uma terra que nós vamos lá, que o Senhor disse que mana leite e mel. Sabe, amados, vamos sair daqui, que aqui nós estamos sofrendo, e nós vamos para um outro lugar. Quando Moisés fala isso, as pessoas acreditaram que Deus era bom e que ia levar ele para um outro lugar. Mas só que para chegar até lá, existia um trajeto. Mas para chegar até lá agora, por esse trajeto já não dá. Porque agora Deus não é bom mais. De repente Deus falou para você que você vai chegar em algum lugar. E no trajeto você já começa a pensar assim, se Deus fosse bom, não estaria acontecendo isso comigo. Se Deus fosse mesmo maravilhoso, não estaria acontecendo isso comigo. E Moisés vai levando o povo, amados. Deus já mostrou no próprio Egito, Deus já mostrou que Ele era Deus. As pragas pegavam no povo do Egito, mas não pegavam no povo, nos hebreus.
Dá para entender o que é isso? Eu estar junto com a pessoa que não conhece a Deus ou que não quer servir a Deus, sofre e eu não sofro. A pessoa paga um preço e eu não pago. Sabe o que é isso? É aqueles que querem conhecer e andar na bondade de Deus. Você vai ver que tem pessoas que têm o mesmo carro que você, que só vive dando problema, o seu não dá. Tem pessoas que têm a mesma, a mesma internet que você tem, que não te conhece a Deus e fala para você assim, olha, como é que está a sua internet? Você fala, a minha está boa, na minha casa eu consigo falar, a da pessoa não funciona legal. Você vai ver que existem situações, a pessoa compra a mesma roupa que você, a dela, 2 vezes que usa rasga, a sua já tem 10 anos que você está usando a mesma calça. Eu estou dando só comparações, irmãos, que você pode entender que Deus ele é tão bom, que Ele faz com que você seja diferente, como diz ainda Malaquias, vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Eu não sei a expectativa que você tem, mas eu tenho que te dizer, provai e vede que o Senhor é bom. O povo sai ali do Egito, mas daqui a pouco começou a andar um pouco, porque nós acreditamos que Deus tem que fazer a nossa vontade. Deus, eu pedi para o Senhor, e o Senhor tem que fazer. Aí o Senhor pega e fala, só que tem um caminho aí. Você quer chegar até lá? Tem um caminho. Vai ser meio, mas vai lá, vocês vão alcançar. Amados, Deus mandava maná do céu. Ele mandava de segunda a sexta, na sexta-feira ele mandava dobrado, porque no sábado não tinha, depois só ia ter no domingo. Mas não faltava. Mas Senhor, agora eu enjoei de maná. O que vocês querem? Carne. Então, manda carne lá. Mas agora, eu não sei, eu quero mais isso, eu quero aquilo. Senhor, mas está muito calor. Aí Deus fala assim, tá bom, vou mandar uma nuvem aí, que vai evitar de vocês sentir calor. Deus, mas agora está muito frio. Peraí, eu vou mandar uma coluna de fogo, para poder aquecer vocês. Que Deus é esse, amados? Que Deus é esse? Que Deus é esse que Ele se preocupa com o seu povo e ainda não dá para entender? Prova que Ele é bom. Prova, tem gente que conta cada história. Ele trabalhava numa empresa e aí aquela empresa não era tão assim, e aí queria sair daquela empresa. Eu peço para o Senhor me tirar. Amado, sai você e Deus vai te arrumar um outro melhor. Não, mas é só quando o Senhor me tirar daqui. O Senhor vai, Ele fala assim, prova. Mas eu estou passando por tanta coisa, meu Deus, não sei o que. E Deus está falando, evita isso, evita aquilo outro. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos, Moisés. Você não falou que Deus ia tirar a gente daqui? Moisés sempre firme. Olha, eu só não falei como Ele já tirou. E agora, mas nós nem começamos a andar. Olha lá de frente o mar. Aí Deus falou assim, prova e vê que eu sou bom. Eu vou abrir o mar agora para você. Sabe, amados? Aí você começa a andar, e aí você fala assim, agora que eu comecei a andar, já começou a dificuldade. Vai em frente, usa aquilo que você tem na mão, provai e vede que o Senhor é bom. Não, eu vou parar na primeira dificuldade. Se você começar a refletir algumas coisas aí, você vai ver que tem coisas que às vezes desmotiva, sendo que não era para desmotivar. Tem coisa que te tira do foco, sendo que não era para tirar. Quem é casado aqui sabe como que é casamento. Tem hora que a gente fala, meu Deus, o que eu fui fazer, não é não, Marco? Mas tem hora que a gente fala assim, muito obrigado Deus por ter me apresentado essa mulher. Não é verdade? A gente fala assim, meu Deus. Você fala para a esposa assim, vamos sair para comer alguma coisa? Aí ela fala assim, vamos. Aí você fala para ela, o que você quer comer? Ela fala assim, qualquer coisa. Pode esperar que sai briga. O que você quer comer, amor? Qualquer coisa. Aí você fala, tá bom. Aí você leva num lugar que você gosta. Ela olha para aqui também não, né? Olha onde você está me trazendo. Não é qualquer coisa, né? Então, aí às vezes a gente fala assim, Deus, olha aquela coisa, Senhor, olha só o que está acontecendo. Mas na realidade, amados, é só a gente ter calma, ter paz, ter paciência. O povo saiu do Egito justamente de uma forma assim, vocês têm uma terra prometida, existe algo de novo para vocês. Mas o povo não quis acreditar. Daqui a pouco começa todo mundo a murmurar. Todo mundo. A Bíblia diz que Moisés chegou uma hora que ele não aguentou, ele falou, olha, a terra já está lá, vai lá ver como é que é a terra.
Ele mandou 10, 12. Olha a porcentagem. De 12, não é 50% sim, 50% não. De 12, acho que 20%, vamos dizer assim. Só 2 que vêm com a boa notícia. 12 foram lá espiar a terra, aí 10 vêm falando, não dá certo, não, a terra não é boa, a terra não sei o quê. Amados, Deus já tinha feito tudo, tinha feito passar o mar vermelho, Deus tinha dado carne, tinha dado maná, Deus tinha dado coluna de fogo, Deus tinha dado tanta coisa, e agora eles ainda acreditam, conquistar, eles tinham tido batalhas, agora conquistar a terra era o mais simples. Chegar até lá era o mais simples. Talvez você já tenha passado por tantas e tantas e tantas. Agora que está na hora de você conquistar aquilo que você tanto buscou, aí parece que só está um pouquinho difícil. Você já está vendo que vai chegar lá. Aí você fala assim, eu vou parar, porque o Senhor não está ajudando. Foi isso que aconteceu com o povo. Chega Josué e Caleb e fala, olha, estou carregando aqui o cachorro, o negócio é bom demais. Conversa com pessoas que vão mostrar para você também que Deus é bom. Ande com pessoas que possam colocar você para cima. Ande com pessoas que possam te levantar. Pessoas que possam trazer motivação em Deus para você ser diferente. Porque às vezes a gente tem aqueles amigos que dão risada com a gente, aqueles amigos que brincam com a gente, aqueles amigos que fazem de tudo quanto é coisa, mas na hora que você fala, olha, estou passando por uma prova, ele fala, esquece, isso não vai dar certo. Larga essa mulher, sai desse emprego, você está ganhando bem, mas você quer, sai desse emprego, sai disso, faz aquilo, sai, muda de casa. Aí você fala assim, poxa, é isso que eu vou fazer. E aí aquele que poderia dar o conselho bom, muitas vezes não é ouvido. Então saiba de quem você escuta os conselhos. Saiba com quem você está conversando. Às vezes a pessoa, ela não tem nada de Deus para te entregar. Não é só porque às vezes está dentro da igreja que a pessoa tem bons conselhos. Não é só porque está dentro da igreja que a pessoa, às vezes porque ser amigo ou amiga, apoia tudo. Apoia, não, olha, é isso mesmo, é aquilo. Porque muitas das vezes o não, você perde a amizade quando você fala a ele. Você quer ver você perder muitas das amizades? Fala não. A pessoa pede um dinheiro para você, Marco. Aí você fala assim, você sempre foi amigo. Aí você fala, eu tenho, mas não. Acabou a amizade. A pessoa sempre está usufruindo de alguma situação, pedindo oração para você direto. Chega um dia que você fala assim, não vou orar hoje não. Hoje você que ora. Acabou a amizade. E o Senhor está falando, olha, provai e vede que eu sou bom. A gente pode abrir aqui as experiências de Deus, para cada um tenha uma. Nós podemos fazer um círculo gigante aqui de oração. Deus vai derramar para cada um a sua porção. Tem gente que fala assim, não, mas eu estou na porção dele. Não. Eu estou na porção dela. Não. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu. O pedacinho de bolo de cada um aqui é separado. Não adianta a gente ficar, sabe, só no encalço do outro. Aqui o salmista disse, provai. Ele fala assim, ele não fala, provai-vos, né, vocês todos. Não, provai e vede que o Senhor é bom. Então cada um de nós temos que buscar o que vai ser bom para mim. Aquilo que Deus tem como promessa. Aquilo que Deus pode fazer. Eu estava falando do livro de Atos. O livro de Atos vai falar que estavam todos reunidos, mas dentro da casa só cabia 120. Eu acho que os que estavam de fora também queriam entrar, mas não cabia mais. Eles queriam ver aquela coisa acontecer. Provar e vede. Amados, quer ver uma coisa que você pode ver que é bom no Senhor? Falar em línguas. Tem gente que, não, uns tiram barato, tiram onda. Eu também já fui. Hoje eu entendo diferente. É bom que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele fala, olha, acabou o leitinho, agora está na hora de crescer. Falar em línguas é algo muito bom. Provar e ver o quanto é bom no Senhor. Começa a falar em línguas. Mas eu não senti. Amado, quem disse que você tem que sentir? Você tem que falar. Depois que você recebe o dom, é algo que Deus já te deu. Às vezes
Ah, mas o fogo tem que acender. Amado, aonde está escrito isso? Aonde? Eu não li ainda na Bíblia. O sentir é quando você busca. O sentir é quando você se dispõe. O sentir é quando você fala assim, não, eis-me aqui, e eu vou entrar nesse negócio aí. Só que aí cada um tem a sua própria experiência. Não adianta falar assim, ah, mas eu peguei a experiência. Não. A irmã está na experiência dela, o irmão está na experiência dele, e você tem que buscar a sua experiência. A partir do momento que você entende que você tem que buscar a sua experiência, você começa a provar e ver que o Senhor é bom. E é gostoso, vou falar para você. Falar em línguas é gostoso. Pular é gostoso, gente. É que aqui nós somos mais ponderados, mas é gostoso. Deitar no chão, amado. Esquecer. É gostoso. Tem uns caras que fazem uns karatê, amado. Tem hora que a gente fala assim, que loucura. Mas tem hora que você entra tão no mistério, você não sabe nem o que você está fazendo. É Deus que está entendendo ali com você. E é gostoso. Provar isso. Um dia você fala assim, Senhor, na tua casa, sozinho, homem ou mulher, chega na tua casa lá e começa. Você vai ver que você vai ficar meia hora, 40 minutos pulando, falando em línguas e vendo que o Senhor é bom. E você vai falar assim, o telefone vai tocar, você vai falar, não vou atender porque eu estou em contato com o meu Senhor. Ai, vamos bater na porta, porque às vezes até o próprio inimigo tenta se levantar e colocar, estão batendo na porta, eu não quero saber, eu estou aqui com o meu Senhor. Então está tocando o telefone, eu não quero saber, eu quero falar. Quando você chegar na igreja, as pessoas vão olhar, o que acontece com você, com esse brilho que está aí em você? Você fala, eu não sei, eu sei que eu provei e vi que o Senhor é bom. Sabe, amados, Moisés, quando ele subia para falar com o Senhor, ele voltava com o rosto desfigurado assim, brilhando. E as pessoas começaram a acreditar que o Moisés, ele ia ser, não sei o que ele ia. Aí começaram todo mundo a ficar esperando, não aquilo que o Senhor falava com ele, mas como ia voltar o rosto. Vamos olhar para o rosto de Moisés, porque Moisés é o cara. Sabe o que Moisés começou a fazer? Começou a cobrir o rosto. Aí as pessoas vinham, aí a glória que existia na vida dele ali. E quando Moisés ia subir, ele ficava preocupado. Ele falava assim, Deus, eu vou provar mais uma vez que o Senhor está aí, que o Senhor vai falar comigo. Porque é tão ruim quando a gente está vazio de tudo, está ruim de tudo e não consegue ver o Senhor. Ver não, né? Provar da bondade dEle. Do povo que saiu com Moisés, nem Moisés entrou na terra. Entrou só a juventude, os mais novos, Josué e Calebe. Só que é interessante que Josué e Calebe, eles falavam assim, quando a promessa era com 40, agora eu estou com 85, eu estou melhor do que antes. Sabe, amado? Pode estar demorando. Se você estava bem quando Deus te prometeu, agora que Ele vai cumprir, você vai estar melhor do que antes. As coisas vão estar superando. Você vai falar assim, mas o que aconteceu? Eu estou com mais vigor, eu estou com mais potência, eu quero acontecer. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, ela chega assim, mas eu tenho que acreditar e provar e ver que Ele é bom. No livro de Atos dos 120 que estavam ali, eles estavam esperando e estavam em oração. Tudo orando. Mas o Senhor vai descer, o Senhor vai vir, sabe? Contato maior com Deus, amado. A oração. Quando você não ora é difícil mesmo. Quando você não tem o costume de orar é difícil mesmo. Aí é difícil ver, provar, e o Senhor até vai fazer algumas coisas. Porque tem gente que fala assim, Deus só faz milagre para quem serve Ele. Jesus chamava a multidão, Ele curava todo mundo. Mas provar e ver que Ele é bom é só alguns. Talvez pessoas possam entrar aqui e falar assim, olha, só fui uma vez naquela igreja e fui curado. E vai embora, não volta mais. Ela só teve uma cura. Agora provar e ver que o Senhor é bom, ela não conseguiu. É muito fácil ser curada. É muito simples. Jesus, o que é uma cura para Jesus, amado? O que é um emprego para Jesus? O que é isso? Mas assim, e ver que o Senhor é bom.
Eu não sei. Hoje, quem sabe você vai chegar na sua casa, você vai falar assim, eu preciso saber se o Senhor é bom mesmo. Eu preciso ver se o Senhor é bom mesmo. Eu quero isso. Você pode... A única coisa que Deus vai exigir um pouquinho mais de você é que você, para você chegar na salvação, você siga-o da forma. Mas o restante para Deus é muito simples. Eu não preciso fazer muito alarido. Deus fala, não, isso aí... Será que Ele pode reconhecer agora? Ai, Senhor, eu estou preocupado porque eu quero um carro. Aí Deus fala assim, eu vou dar um carro para ele. E tem hora que Deus faz até interessante, né? Deus fala assim, eu vou permitir que ele compre um carro. Só que o cara não tem o dinheiro. Aí Deus fala assim, tá, você quer um carro? Aí o cara fala assim, tem gente que fala assim, eu com nome sujo, pastor, eu fui lá e consegui tirar um carro. Aí Deus permite. Deus fala assim, vai lá. Agora, para pagar a Bíblia que você tem lá no porta-luva, aí é provar e ver se o Senhor é bom. Para ir lá e dar entrada e comprar, é fácil. Para comprar uma casa, é fácil. Deus, eu quero uma namorada. Deus fala assim, deixa eu te apresentar uma aqui, ó. Agora para você aguentar ela, você tem que provar e Deus falar assim, Deus, agora me ajuda a aguentar essa mulher. Ajuda a aguentar esse negócio aí. É que nem a menina. Esse dia eu fiquei feliz, né? A menina estava com um buquê de flores lá. Eu falei, meu Deus. Né? Igual segura. Mas, amados, Deus vai fazer as coisas para nós. Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te colocar em lugares altos. Mas preste atenção. Você tem que reconhecer que Ele é bom. Deus vai mudar a história da minha e da tua vida. Mas você vai ter que reconhecer que Ele é bom. Você vai ver que as coisas que Ele está fazendo é justamente para que você cada vez seja melhor. Dentro da tua casa, mas essa prova, essa luta, não sei o que está acontecendo, que nem o povo lá do Egito, se eu soubesse, aí Deus está falando assim, calma, provar e ver de que eu sou bom, eu vou mudar essa história, eu vou levar para você em lugares altos, eu vou mudar isso aqui, esse é só um cenário, do que quando você olhar, você vai falar assim, se eu não tivesse Deus, eu ia ficar lá. Existem cenários que a gente vai olhar e vai falar assim, se eu não tivesse Deus, eu ia ficar ali. Se eu não tivesse Deus, eu não ia passar por isso. Se eu não tivesse Deus, eu não ia conseguir conquistar. Mas até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu citei alguns exemplos aqui. Falei de Davi. Falei de Moisés, falei do povo lá em Atos. E olha como é bom, hein? Acredito que Pedrão recebeu uma palavra tão forte lá, porque ele estava esperando. Pedro o bichinho era fogo. Acho que ele falou assim, não, eu quero ver que a partir do momento vai descer o Espírito Santo, quem vai ser eu agora? Porque não é isso que a gente faz? Agora eu quero ver o que eu vou ser. Eu ia muito em vigília, eu já estou acabando. Eu ia muito em vigília, junto com a minha esposa, com o pessoal, com os jovens. E é interessante que tinha um rapazinho que falava para mim, eu na época não era pastor, era líder, só ele falava, Rogério, cara, eu saio tão vigoroso, eu saio com tanto poder lá da vigília, que ó, na minha casa só tem macumbeiro, eu saio chutando o portão de todos de madrugada. Eu falei, meu Deus do céu, você não tem o que fazer? Não, eu chuto o portão, toco a campainha, só para eles saberem que o fogo está passando, tocha está passando. Eu falo, meu Deus, não é assim, amado. Mas sabe, às vezes a gente não consegue entender a magnitude do que Deus está fazendo para nós. As bênçãos que Deus está derramando. E Pedro, depois de ter recebido, ele falou assim, não, agora eu vou ver se eu estou nesse negócio mesmo. Agora eu quero ir lá e eu quero pôr para fora aquilo que eu recebi. Amado, quando você está cheio de Deus, sabe, que está transbordando, o próprio Deus está falando assim, ó, tira um pouco daí, porque Pedro vai lá, entra no templo, 3.000 almas escutaram ele e que se converteram a Cristo.
Dá para entender? Uma prova dessa? Porque qual era a prova? Jesus ensinou eles a ministrar. Jesus ensinou eles a pregar. Jesus ensinou eles como caminhar. Jesus falava, olha, aqui você entra, ali você não entra, aqui você faz, aquilo você não faz. Então ele já sabia como é que era. Mas faltava, talvez nas ministrações de Jesus, eu falava assim, ó, o Espírito está dentro de mim, ele vai estar dentro de você, e aí você vai fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Se eu pisei em serpentes, escorpiões, se eu fiz isso e aquilo, você vai fazer coisas muito maiores. Então Pedro, acredito que falou assim, eu quero fazer esse negócio ser maior aí. Eu quero funcionar muito melhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Imagina esse homem, imagina a alegria, imagina a minha alegria, a sua alegria, quando a gente chega no meio da nossa família, e as pessoas olham para nós com rabo de olho, falando assim, ela chegou o crentinho, chegou a crentinha. Quando você abre a boca para poder falar, anunciar, aquele que está dentro de você, e está querendo externar, ele está querendo mostrar que ele é Deus, através da tua vida, você começa a falar, as pessoas começam a falar, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Meu, você não era assim. Aí você fala, não, eu provo e vejo que o Senhor é bom na minha vida. Eu consigo entender, eu consigo transmitir para as pessoas o Deus que eu sirvo. Eu consigo trazer para mim aquilo que Deus me prometeu e levar para você. Provai e vede que o Senhor é bom. Você ainda tem 2 dias aí úteis, né? Não é um só, né? Agora, só sexta-feira. De repente no teu emprego, ainda dá para você atender alguém, dá para você conversar com algum amigo seu. Provar, Deus, faz alguma coisa na minha vida para que essa pessoa possa entender o Deus que eu sirvo. Faz alguma coisa na minha vida para esse vizinho entender quem eu sirvo. Provar e veja que o Senhor é bom. Que você possa ir para sua casa hoje com isso na mente. Davi precisava derrubar um gigante. Ele precisava mostrar. E de repente você pode assimilar, eu não sei qual é o tipo de gigante que você tenha que derrubar. Eu também não sei se você já derrubou todos os gigantes que você precisava derrubar. Quem sabe você já derrubou todos os gigantes que tinha que derrubar. Mas você já reconheceu que Deus é bom? E eu quero deixar a mesma pergunta do sonho que eu tive para vocês. Se você encontrar com o Senhor hoje, como você vai tratar Ele? Se você tiver que encontrar com o Senhor hoje, como você vai tratar Ele? Mas estão todo mundo falando, Senhor. Fala, calma aí. Está todo mundo fazendo. Calma aí. Está todo mundo calma aí. Estou falando você. Estou falando você. É difícil. Eu fico olhando aqueles policiais da rota quando para, cada um fica no lugar. Aí o policial já pergunta, quem é você? Você vem de onde? Não, eu estou perguntando você. Ele não quer saber que você está vindo com o outro, não. Aí se alguém vai falar, não, ele está com... Meu, você faz o seu, estou falando com ele agora. Um particular nosso aqui. Eu vou encontrar hoje com Deus. Como que eu vou tratá-lo? Porque Ele nos trata como amigo, como servo, como filho. Jesus fala assim, ó, aquilo que o meu Pai fala para mim, olha que amigão que nós temos, Ele falou, eu conto para vocês. Olha que Jesus bom. Olha que Jesus maravilhoso. Mas aí nós vamos ter que ficar diante do Pai. Agora está sentado ali. Aí, Humberto, sua senha. Aí, o pastor entra lá todo. Como que você vai me tratar? Quem sou eu para você? Eu acordei meio atemorizada. Eu fiquei dentro de mim. Dentro de mim eu fiquei meio assim. Quem é Deus para mim?
como que eu vou tratá-la? Como que ele vai me aceitar? E ele fala em todo tempo, a palavra dele aqui anuncia: provai e vede que o Senhor é bom. Mas não vamos abusar da bondade do Senhor. Não vamos acreditar que por ele ser bom. Eu até coloquei um monte de versículos aqui, mas quando eu cheguei aqui eu entrei no carro e algumas coisas mudaram. E eu creio que foi o próprio Deus que mudou. Na realidade nem deu para falar dos versículos e nem sei onde está aqui. Não sei. Deve ter caído. Não precisa pôr não, mas eu peguei Salmo 34, versículo 8, Lucas 18, 19, Salmo 25, versículo 8, Salmo 105, versículo 5, Jeremias 33, 11, Lamentações 3, 25 e 26, Salmo 107, versículo 1, Salmo 86, versículo 5, Naum 1, 7, Salmo 23, versículo 6, João 10, 11, e tem mais uma série de coisas aí, que o Senhor fala, mostrando a misericórdia dele e a bondade dele. Eu quero orar, queria que você ficasse de pé. Acende a luz para mim, por favor. Provai e vede que o Senhor é bom. Você ainda tem aí o próximo alimento aqui é no domingo de manhã e no domingo à tarde. Então você vai com esse alimento para sua casa até domingo. A sua sexta-feira pode ser maravilhosa. Provai e vede que o Senhor é bom. O seu sábado pode ser maravilhoso. Provai e vede que o Senhor é bom. Você pode ter você pode ficar ser muito feliz esses dias. Eu vim aqui hoje não para acusar, nem para... Não quis colocar, não quero colocar o dedo em rixe para poder falar que é isso e aquilo. Mas eu vim para declarar para você, prove a bondade do Senhor. Quando Ele fala que Ele é fiel em todo o tempo. Amado, luta nós vamos passar. Eu já vi tanta gente passando por luta, eu já passei por tantas lutas, mas eu não deixei de acreditar que o Senhor é bom. Enfermidades, eu não deixei de acreditar que o Senhor é bom. Quer coisa pior do que dor de dente, dor de ouvido. Eu tinha uma dor de ouvido que, amados, parece que a cabeça da gente vai explodir. Você não quer ouvir ninguém. Hoje eu olho quando alguém fala que tem dor de ouvido, eu já sei o que é. E eu falo, Senhor, cura, porque o Senhor me curou. Existem enfermidades que vêm para poder destruir. E o Senhor fala assim, creia, prova e veja que eu sou bom. Que você saia daqui, não só na expectativa, acho que a menina falou agora hoje, não na expectativa só de algo que é muito palpável, mas algo espiritual. Você falar, Senhor, me mostra quem é o Senhor. Me mostra até onde eu vou conseguir chegar no Senhor. Me mostra o que eu vou conseguir obter com o Senhor. Me mostra que a tua bondade em todo o tempo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus, eu creio na tua bondade, Senhor. Sabe o que é interessante, Deus? Que nós às vezes ficamos buscando tantas coisas. Às vezes nós fazemos, né? Tanta imagem, sei lá. Às vezes nós buscamos tantas palavras, Senhor. E o Senhor na simplicidade fala assim, olha, prova de mim.
você vai ver que isso não é nada. E colocamos diante de Deus tantas situações. Às vezes situações que nós olhamos e falamos assim, não vai dar. Até porque nessa situação, quando você fala assim, não está dando mais, não vai dar, aí Deus fala assim, então prova de mim. Até agora eu deixei você tentar de uma forma que você imaginou que você iria conseguir. Mas agora você está entendendo? A conversa com Deus é muito simples, sabe? Deus, ele não ele é aquele pai que ele quer um diálogo com você. Ele quer se expressar comigo e com você e dizer, filho, filha, o que está acontecendo? Sabe? Eu sou tão bom, eu quero mudar a história, eu quero mudar o quadro. Eu quero fazer algo sim. Qual a sua expectativa, filha? Qual a sua expectativa em mim, filho? Senhor, que nós possamos hoje, Senhor, entender realmente a diferença, como o Senhor diz lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Coloca esse versículo aí para mim, porque o Senhor vai ver isso em nós. O Senhor, as pessoas vão olhar e vão ver isso em nós. As pessoas vão ver que existe algo diferente. Ah, mas é porque, não é por causa do teu carro, da tua casa, não é por causa da roupa que você veste, mas é por causa da formação que você tem. Da formação que Deus está te colocando, na postura, vamos dizer, no status que Deus te colocou. Você vai chegar na sua casa hoje ainda, antes de dormir, e falar, Senhor, me mostra a tua bondade. Sabe, amado, peça para o Senhor, Senhor, dê sonhos para essas pessoas. Peça para sonhar com o Senhor. Senhor, eu quero sonhar contigo. Não quero sonhar com um anjo, com nada, eu quero sonhar contigo. Eu quero que o Senhor fale diretamente comigo. Eu quero ter momentos contigo, Deus. Deus vai te mostrar que Ele é bom. Ele vai mostrar. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele vai te mostrar. Provai e vede que o Senhor é bom. Vai com esse, você hoje vai embora com essa, sabe, meditando nisso. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu vou provar e ver que o Senhor é bom. Eu vou provar e ver que o Senhor é bom. No meio da luta eu vou provar e ver que o Senhor é bom. No meio de toda dificuldade eu vou provar e ver que o Senhor é bom. No meio de complicações do meu trabalho eu vou provar e ver que o Senhor é bom. Senhor, no meio de todos os diagnósticos contrários, eu vou provar e ver que o Senhor é bom. Deus, eu quero, Senhor, viver as maravilhas. Eu quero viver, Senhor, cada vez mais, Senhor, cada vez mais, Senhor, que o Senhor é bom. Eu quero enxergar, Senhor, em mim, na minha vida, que o Senhor é bom. De repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Porque Ele te ama, Ele fala para você: prova e vê que eu sou bom.